Olá, meus amores, vim com mais esse vídeo dessa massa amanteigada. Então, gente, aí eu bati 8 ovos, 2 xícaras de 250 ml de açúcar, tá? E esse é o ponto correto. Ela fica com esse aspecto bem cremoso. Aí depois você pega uma bacia, um bowl grande, tá? Porque é uma massa grande. E aí você vai colocar nessa bacia. Essa bacia aí, gente, eu uso mais para bolo mesmo, tá bom? Então ela tá meio quebradinha porque já tem bastante tempo que eu uso ela. E aí eu derramo, né, sobre ela o açúcar junto com a misturinha do ovos batido por 10 minutos. Se sua batedeira for da simples, você bate por 15 minutos. Como a minha batedeira é planetária, eu bati por 10 minutos. O segredo, gente, para dar o ponto correto, é ela ficar cremosa, ela crescer bem e não perder o volume, né, que ela consegue, que ela agrega na batida ali, na batedeira, é o ovos bem fresquinho, tá bom? Os ovos que eu usei, o ovo tradicional, tá bom? Se for jumbo, pode colocar 7 ovos, que é aquele ovo geralmente muito grande, né, que vem até 2 gemas dentro, tá bom? E aí eu tô peneirando 4 xícaras de farinha de trigo já com uma tampinha de fermento bem cheia, tá bom? E aí eu já peneiro a farinha e o fermento junto. Então depois eu vou colocando em 3 etapas, vou mexendo de cima para baixo, tá bom? E outra coisa, se for ovos muito pequenos, aí você tem que colocar 9 ovos, tá bom? Porque aí eu tô usando 8, como eu já falei. E aí, meus amores, aos pouquinhos você vai colocando a sua farinha, né? E aí, quando eu coloco a segunda etapa, eu já coloco o leite e a manteiga. Quantidade do leite, 3 dedinhos. Você vai medir nos seus 3 dedinhos assim de leite e 5 colheres de manteiga ou margarina. Essa massa que eu faço, tanto ela dá para você fazer com a manteiga como com a margarina. E aí só acrescentar. Eu coloco tudo de uma vez, tá? E aí eu vou só agregando o restinho da farinha que ficou ali, né? Vou mexendo de cima para baixo com bastante calma. Como eu já trabalho muito tempo com essa massa, então já tem o jeito de mexer, tá bom? Mas vai fazendo do jeitinho que eu tô ensinando que vai dar certo, meus amores. De repente você não vai fazer para fora, quer fazer para casa, para aniversário, tá bom? Tanto que o que eu tô fazendo hoje é para o aniversário do meu filho, tá bom? E aí eu já tô começando pelas massas, porque eu precisava de uma massa, né, que fosse alta. Então, essa quantidade de ovos dá para mim fazer uma massa alta de 25 por 10, igual tá aí no vídeo. E aí, por último, eu acrescento a essência de baunilha, uma tampinha da essência de baunilha, meus amores. E aí eu só misturo e vou depois colocar, né, nas minhas formas. Então vai mexendo de baixo para cima para você não perder o volume da sua massa, tá bom? E o segredo sempre vai ser os ovos. Compre ovos fresquinho, principalmente daquela localidade que você sabe que o ovos vende rápido, tá bom, meus amores? E aí a gente vai colocar só na nossa forminha aí e vamos levar para o forno. O forno eu não pré-aqueço, mas eu uso de 180 graus. O meu forninho é um forninho elétrico, que vocês vão ver aí que eu gravei um pouquinho quando eu já coloquei as forminhas no forno, tá bom? Mas dá para assar assim num forno convencional, tá bom? E é 180 graus. Eu deixo por 60 minutos, tá? Mas fica sempre de olho para você não deixar passar o ponto. E o que é que eu vou fazer, gente? Geralmente, ó, eu dou uma batidinha assim para tirar o ar, tá? De todas elas. E eu vou pegar papel laminado, tá bom? E faço 2 quadradinhos assim, dobra a ponta para cima, porque assim, dobrando a ponta, você faz tipo uma barreirinha, para caso sua massa no meio esteja molinha ainda e quando ela começa a crescer, ela não invade o papel laminado, tá bom, meus amores? E por que que eu coloco? Porque esse pedacinho aí traz calor ao meio da massa e ela assa por completo. E após 40 minutos eu vou
Então, meus amores, já concluí. Aqui eu tenho duas receitas de brigadeiro que tá bem quente, tá? Saiu agora. Aqui eu tenho uma receita de beijinho, tá bom? E aqui minhas massas, ó, que eu bati com vocês aí, já saiu do forno, tá bom? E elas ficaram bem altas, tá vendo? Mas aqui eu vou fazer 2 discos e aqui eu vou fazer mais 2 discos. Porque o bolinho de aniversário do Lucas, né, vai ser do tema Minions. E o Minions eu preciso dele numa altura dupla, né? Quase dupla. Não vai ser dupla, mas tem que ser uma altura bem grande, tipo de 15 centímetros pra lá. Pra eu conseguir fazer a cabecinha dele redonda, vocês vão ver eu cortando a massa, né? Que a parte de cima eu vou arredondar ela, tá bom, meus amores? E vocês vão ver aí o passo a passo desse bolo lindo. Não vai ser uma festona, tá, gente? Vai ser uma mesinha simples que eu vou fazer pra ele. Porque eu trabalho com bolo, né, gente? Ele tá um tempão me pedindo esse bolo de pasta americana e eu vou estar gravando aqui com vocês, tá bom? Não sei se vai estar nesse mesmo vídeo, porque se ficar muito grande, eu vou postar só a massa e o recheio e a montagem, tá bom? E a blindagem desse bolinho também. Se não der, ficar muito longa, eu posto a blindagem separada e a decoração separada, tá bom, meus amores? Então, meus amores, eu coloco aquele papel laminado que me ajuda a ver se no meio da forma está assado, tá? Voltando aqui para explicar melhor. E aí a minha caldinha. A caldinha que eu faço é 1 dedo de leite condensado e o resto eu completo com água filtrada, tá, meus amores? Sempre coloquem água filtrada, tá bom, meus amores? Porque é bolo para fora, né? Esse daí é para meu filho, mas não é porque vai ser para o meu filho que eu vou fazer de qualquer jeito. Então essa garrafinha, gente, que eu tô usando é provisória até chegar o meu acessório que é para molhar o bolo, tá bom? Que eu esqueci como que é o nome. E aí, gente, eu comprei essa garrafinha naquelas lojas de descartável, que geralmente o pessoal compra para vender sucos naturais. Eu comprei mesmo e eu mesmo fiz esses furinhos aí na tampa dela para me facilitar na hora de molhar. Então agora eu pego o bolo, tá? Desenformo, raspando ele, desenformando ele da lateral com a faquinha mais fina e eu uso essa faca, né, grande de pão que eu comprei para isso aí também, tá bom? Para me cortar meus bolos. Quando eu comecei a fazer bolo, eu já comprei logo, porque a faca pequena não dá certo para cortar bolo, principalmente se as massas forem grandes. Aí eu uso a pequenininha só para descolar a minha massa da forma. E a grande eu uso para separar os discos de massa, tá bom? E aí, ó, como vocês viram, né? Deu 4 discos de massa. Por quê, gente? Eu vou precisar de um bolo bem alto. Tanto que vocês vão ver que minha forma só tem 10 centímetros de altura, tá? E eu vou precisar de no máximo um bolo de 15 centímetros para poder eu conseguir fazer o que eu preciso. Aí eu fui, fiz uma limpeza na mesa, né? E naquele pratinho giratório. Aí eu peguei o acetato. Gente, o acetato você compra em loja de confeitaria também. Tem 1 metro, tem 2 metros, tá? Não sei se tem mais do que isso. Mas acredito que sim, porque eu compro pelo metro, tá bom? Eu não lembro bem se foi 18, se foi 15, se foi 10. Eu não lembro o valor desse acetato. Eu sei que esse acetato meu, eu comprei ele com bastante metro. Ele foi um pouquinho acima do que sempre eu compro, mas ele é muito bom. Ele já tá um tempão aqui comigo. E hoje eu vou precisar, porque esse bolo é alto, tá? Vocês vão ver que ele vai dar a altura certinha de 15 centímetros esse bolo, com essa quantidade de massa e a quantidade de recheio. Né? A quantidade de recheio eu fiz dois recheios de brigadeiro e fiz uma receita de beijinho, né? Que a minha receita leva o quê? 2 leite condensado. Quando é duas receitas, é 2 leite condensado, 2 cremes de leite, tá bom? 5 colheres de cacau, 50%. E nesse recheio aí, ele é um brigadeiro trufado. Então, eu coloquei quase uma barrinha, né? A barra vem em 1 quilo, tá, gente? Mas eu cortei um tabletezinho daquele
que vem os quadradinhos bem perfeitinhos, né? Você corta um quadradinho daquele ali e acrescenta no recheio, tá bom, meus amores? E aí eu pego um copo com água para me facilitar. Vou molhando a colher. Por quê, gente? Porque acaba que na hora de você espalhar o recheio lá, gruda no brigadeiro a colher e fica arrancando o recheio. Para não acontecer isso, pega um copinho de água limpo, coloca do seu lado e põe a colher e vai colocando, tá bom? Aí eu coloco minha massa e coloco um pouco de calda. Parece que é até muito, né, gente? Mas não é muita calda, porque esse bolo vai ser um bolo de pasta americana. E bolos de pasta americana, minha gente, vocês não podem molhar. Olha a cremosidade desse recheio de brigadeiro trufado, tá? E aí, meus amores, como eu vinha falando, não pode molhar demais seu bolo, tá bom? O bolo não tem que ser seco porque é de pasta americana. Mas também não pode molhar demais, porque senão vai prejudicar na hora que você for fazer a blindagem do bolo, tá? Ele pode correr o risco de escorregar, a calda ficar derramando. Ele pode correr o risco de rachar a sua blindagem, então coloca uma quantidade certa, tá? Vocês vão ver que eu fiz uma garrafinha para mostrar a vocês como é a calda que eu uso. E vai sobrar calda. Por quê? Porque eu colocaria uma quantidade que eu sei que vai ficar úmido, mas não vai ficar molhado demais. Bolo de pasta americano não pode molhar demais, tá bom? Mas também não tem que ser seco, tá? E aí eu já vou na minha última camada de recheio de beijinho. Que esse bolo vai ser brigadeiro trufado e beijinho, tá bom? E aí eu começo, né, colocar só o restantezinho do recheio ali. Vai sobrar também, porque o de coco, gente, ele sempre dá muito volume, tá? E o bolo de pasta americano, você também não pode botar umas camadas de recheio tão grossa, tá? Para não correr o risco de seu bolo ficar jogando o recheio para fora. Por isso que eu gosto de prensar ele, gosto de fazer o recheio no ponto correto, que ele é mais durinho. E aí eu faço isso aí. O recheio, gente, fica cremoso, tá? Porém, ele fica firme. E o bolo é uma delícia. Quem é meus clientes sabe que meus bolos são muito gostosos mesmo. Não é porque eu faço, não. Porque eu recebo muito elogio, tá bom? E aí eu finalizo colocando a calda e vou mostrar pra vocês como que eu finalizo, tá bom? Pra não ficar só na minha voz, né, gente, eu vou botar um fundinho musical aí pra finalizar o vídeo. Um beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa aí meu joinha. Um beijo, até o próximo vídeo. Foi esse o resultado de hoje. Então eu vou guardar desse jeito aí na geladeira, tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!